Olá, eu me chamo Joaquim, mais conhecido como Senhor Quinca. Tenho 68 anos, tenho 4 filhos e não quis me casar. Moro em uma cidade do sul do Piauí. E desde já eu peço desculpas, mas não falarei o nome da cidade, para evitar novos transtornos. O meu sobrinho que está escrevendo para mim, já que eu não sou letrado. Eu sou caseiro e sei fazer de tudo na roça. Cercas, currais, plantio e lido com gado, etc. Vamos ao relato. Isso aconteceu quando eu tinha por volta de 27 anos. Morava sozinho em uma casa e eu trabalhava para um colégio particular, muito conhecido aqui na cidade. Eu era o responsável por uma grande área deles. Como mencionei antes, eu fazia de tudo. No mês de setembro daquele ano, eu tinha preparado uma ceva para caçar, próximo ao rio, que ficava próximo à casa que eu morava. Mas o local que eu ia caçar ficava a uns 10 quilômetros de lá. No dia que voltei à ceva, eu tinha levado mantimentos, uma cartucheira calibre 36 e um revólver calibre 38, canela seca e uma peixeira. E também o meu inseparável facão de cabo azul, conhecido aqui por 3 riscos. Cheguei na ceva, me posicionei em cima da árvore e esperei que entrasse alguma caça. As horas se passaram e não vinha nada. E eu estranhei, pois percebi que não havia barulho algum na mata. E aquilo me acendeu um alerta, porque quando isso acontece, é sinal de predador, principalmente onça. Passaram-se alguns minutos e eu comecei a sentir um cheiro muito forte, mistura de carniça com chiqueiro de porco. Então, imediatamente eu coloquei a gola da camisa sobre o nariz e fiquei apreensivo. Comecei a ouvir uns barulhos esquisitos. Era uma mistura de grunhidos de porco com rosnado de cachorro. Era como se estivesse com gripe forte e com catarro no peito. E também com dificuldades de respirar. Eu me assustei e fiz o mais absoluto silêncio, porque percebi que aquilo não era normal. Olhei em direção à minha ceva, que ficava a uns 20 metros de onde eu estava. E ali eu vi um vulto preto, mais ou menos do tamanho de um bezerro novo. Porém, dá para perceber que uma das partes dele era mais alta que a outra. Eu peguei a minha lanterna e ficava pensando em não ligar. Mas eu liguei. E o que vi foi a coisa mais horrível da minha vida. E eu me arrependo de não ter ficado quieto até hoje. Ele tinha uns pelos pretos acinzentados, tinha uns trapos de roupas naquele enorme corpo magro, e tinha a parte traseira mais alta que a dianteira, e uma cabeça muito grande, que ficava quase se arrastando no chão. Orelhas pontudas e tinha uma espécie de boca, que ficava sempre aberta, e babando muito com os dentes enormes. E naquele momento, ele olhou para mim e eu vi aqueles olhos amarelados grandes e aquela coisa deu uma espécie de rosnado engasgado. E do nada veio em minha direção, num tipo de galope meio de lado e uma coisa toda sem jeito, mas ao mesmo tempo muito rápido. E eu fiquei paralisado de medo. E em questão de segundos, aquilo estava embaixo da árvore bufando e fazendo grunhidos estranhos. E daí bateu o desespero.
que aquela coisa olhou para cima e começou a ficar em pé, igual gente, com umas pernas tortas e meio que se balançando para se equilibrar, todo esquisito, e os seus braços tocavam o chão. Ele se preparou para pular e eu peguei a cartucheira e dei um tiro nele, que pegou meio que no ombro dele. E aquilo deu um grito tão alto que os meus ouvidos doeram. E logo em seguida, ele saiu correndo em direção aos morros. Eu fiquei em cima da árvore até o dia amanhecer. E quando deu por volta de 8 da manhã, eu desci. Voltei em direção à casa, e quando cheguei lá, havia umas galinhas mortas. O cavalo com um arranhão muito grande na parte traseira, e 2 dos meus 5 cachorros estavam em pedaços, e os outros muito cansados e feridos. Tinha sangue na porta da frente da casa. E eu passei o restante do dia cuidando dos animais machucados. E fiquei espantado. E pensei muito. Ou aquela coisa seguiu o meu cheiro até em casa à noite, ou aquela coisa me conhecia. E a segunda opção me deixou preocupado, pois seria alguém que me conhecia e poderia me pegar à traição. No outro dia, bem cedo, eu fui atrás de ajuda. Cheguei até a casa do senhor Augusto, e ele era um velhinho muito gente boa e crente nessas coisas. O mesmo falou que já tinha visto uma mula sem cabeça. Bem, então eu comentei o assunto com ele. O mesmo me orientou a prestar atenção nas pessoas e ver se alguém olhava para mim de forma estranha ou com semblante de raiva, já que eu era uma pessoa muito querida por todos e não tinha nenhum desafeto. Bem, eu segui o conselho. Fui até o centro da cidade, encostei no barzinho do senhor Pedro e comentei com ele o assunto. Ele riu do que falei, mas logo ficou sério, pois ele via o meu olhar de preocupação. Batemos um papo baixinho e logo chegou um senhor já de idade, o senhor João, conhecido por fazer consertos de panelas, fogões, etc. E todos demos bom dia e ele respondeu. Mas olhei para ele e percebi uma faixa de curativos no ombro descendo no braço. E deu para ver, pois ele sempre andava com camisa social aberta, pelo menos os 3 botões de cima. Perguntei se ele tinha se machucado. Ele me olhou torto e logo disse: machuquei quando pegava lenha no mato. Coloquei umas no ombro e aconteceu de uma escorregar e rasgar o meu ombro. Então eu respondi: olha, melhoras ao senhor. Ele só balançou a cabeça de forma positiva e foi embora. Porém, eu sentia que ele me olhava. Então me levantei e fui para casa. Passou vários dias e tudo tranquilo, mas eu sempre com aquilo na cabeça. E numa quarta-feira à noite, eu assisti a um jogo do Vasco, quando ouvi os cachorros que estavam vivos, latindo e chorando muito, e aquilo me alertou. Eu logo peguei as minhas armas, chamei os cachorros, os coloquei para dentro e fechei tudo. Apaguei as luzes, deixando só a dos fundos acesas, e também a da varanda da frente da casa. Fiquei na sala apreensivo e os cachorros começaram a chorar, até se calarem. E logo subiu aquele cheiro horrível. Eu comecei a ouvir aquela respiração engasgada e rosnados,
e algo muito pesado andava em volta da casa, e aquilo dava empurrões nas janelas e nas portas, mas principalmente nas janelas. E aquela coisa parecia saber que as janelas eram mais frágeis. E do nada, tudo ficou em silêncio. Aquele silêncio ensurdecedor que dá até aflição. E então, uma pancada muito forte na porta da frente, que quebrou uma parte do pedaço em cima. E eu vi aquele braço com pelos pretos acinzentados, falhados e dedos deformados, garras muito grandes, entrar pela janela. Eu peguei o meu facão, corri e dei um golpe naquele braço. Não decepou, mas foi por pouco, pois ficou pendurado pela carne, e aquilo deu um urro muito alto. Então, puxou o braço para fora, e o braço prendeu. E assim terminou de ser arrancado, caindo dentro da sala, perto da porta. Eu ouvi ele correndo para longe, e aqueles gritos horríveis. Bem, tudo ficou em silêncio novamente, e quando eu estava ficando tranquilo, uma pancada enorme escutei no telhado, e muitas telhas se quebraram, e por sorte as ripas e caibros não se partiram, e ficou para dentro da casa a parte traseira, como se ele tivesse ficado preso. Aproveitei a situação, peguei a cartucheira e atirei na perna dele. Aquela coisa deu outro urro, se desprendeu, pulou na parte de fora da casa e uma voz muito grave, com muita dificuldade, falou: "Desgraçado, ninguém nunca tinha me ferido antes e você arrancou meu braço. Eu vou me vingar. Vou matar todos vocês e também a sua família." E logo em seguida, eu ouvi ele correndo e grunhindo semelhante aos cachorros quando se machucam. E quando eu vi aquilo, eu fiquei congelado, pois se ele tentasse entrar novamente, teria me matado com certeza, pois eu não teria reação alguma. Quando amanheceu, eu saí para ver o estrago. Paredes, janelas e portas arranhadas, e um buraco enorme no telhado, e o meu cavalo morto sem cabeça, e o braço antes de um monstro, agora era um braço de gente, de uma pessoa idosa, com a mão calejada. Eu deixei toda a bagunça do jeito que estava. Peguei a bicicleta e fui na casa do senhor Augusto. E quando cheguei lá, tinha um grande rastro de sangue, dando a volta na casa e entrando pela cozinha. Eu fui com cuidado, entrei devagar e o guarda-roupas dele estava todo revirado e com poucas roupas lá. E aquilo me deixou muito assustado, e com uma dúvida muito grande se ele era realmente a criatura, e havia me enganado da primeira vez que eu fui até lá, pois ele havia mandado eu procurar alguém que me olhasse de forma estranha. Será que aquilo era só para me despistar? Eu voltei para casa e o braço que eu tinha arrancado não estava mais lá, e os cachorros estavam acuados na cozinha, chorando. E desde então, o senhor Augusto sumiu da cidade e eu não ouvi mais notícias dele. E logo, toda a cidade sabia do ocorrido, e uns acreditavam e outros não. Porém, eu não estou aqui para julgar ninguém, até porque antes do que aconteceu, eu também não acreditava. Eu só espero que ninguém passe pelo que passei. Bem, anos se passaram sem nada acontecer. Toquei a minha vida e continuei morando na mesma casa e trabalhando para o colégio. Certa vez,
eu estava na feira da cidade, conversando com os amigos, tomando aquela pinguinha e batendo aquela prosa boa. Até que chegou o senhor João. Ele chegou com uma cara espantada, dizendo que o senhor Augusto estava de volta à cidade. Eu paralisei e o meu coração quase saiu pela boca. Bem, se passaram poucos minutos e o senhor Augusto chega até onde nós estávamos. Ele chegou com um sorriso aberto, como sempre ele tinha. Ele deu bom dia e todos olhamos para ele com olhares tortos. E o senhor Augusto falou: "Que foi, moçada? Não sentiram a falta de um velho amigo?" Então o senhor João perguntou: "Por onde andou, amigo? Sumiu por muito tempo." Então o senhor Augusto respondeu: "Eu fui visitar o meu irmão em Brasília. Ele estava muito doente e acabou falecendo." Todos nós desejamos os pêsames para ele. Porém, não ficamos satisfeitos com a resposta. Eu desconversei e disse que iria para casa. E então eu saí de mansinho. Cheguei em casa preocupado. Cortei umas madeiras bem grossas para as janelas e portas e fiquei muito apreensivo, pois estava com medo do senhor Augusto voltar à minha casa em forma da fera e eu não conseguia afugentá-lo desta vez. Bem, quando foi por volta das 16 horas, eu recebi a visita do senhor Augusto e fiquei desconfiado, mas o chamei para entrar e passei um café. Sentamos embaixo de um cajueiro que ficava ao lado da casa. Bem, ele não contou conversa e falou: "Olha, homem, eu já sei de tudo o que ocorreu. Eu não sou lobisomem, não. Eu nunca me transformei nesse demônio." Então eu retruquei e disse que fui na casa dele logo pela manhã, quando tudo aconteceu. Eu vi o sangue na casa e algumas roupas que ficaram no guarda-roupa todas reviradas. Então ele respondeu que estava cortando um carneiro, quando o ajudante do bar do senhor Pedro chegou correndo porta adentro, dizendo que havia atendido o orelhão com a notícia do meu irmão muito doente, pois ele estava com cirrose. Eu larguei tudo e meti as mãos nas roupas, coloquei na mala e saí correndo para a rodoviária e até esqueci tudo aberto. Perguntei pelo sangue ao redor da casa e ele não soube explicar. Fiquei confuso e desconfiado e fiquei em silêncio por uns instantes. Ele se levantou, se despediu e saiu porteira fora. Alguns dias se passaram, quando foi em um domingo, uma noite de temperatura agradável, tinha uma lua muito bonita no céu. E por volta das 22 horas, eu ouço os cachorros latindo e vi alguém se aproximando da porteira montado em um cavalo. Bem, era o senhor Augusto. Ele estava com uma espingarda e muito nervoso. Eu abri a porteira, ele desceu e falou para correr para dentro de casa e trancar tudo. E quando entramos, ele falou que algo estava rosnando e grunhindo alto. E também deu uma pancada forte na porta da cozinha. Eu peguei a minha espingarda, olhei pelas brechas da janela e vi uma coisa muito estranha. Magra, com pelos negros acinzentados, falhados pelo corpo, e uma cara encostada no chão. Olhos amarelos brilhantes e uma podridão exalava dele. Aquela coisa ficou de pé todo torto, curvado para frente, com os braços quase tocando no chão, com garras enormes, e logo
Me veio à cabeça que aquilo era um lobisomem. Aquela coisa veio em direção à casa e eu não contei conversa. Abri a janela e dei um tiro bem no meio dele. Aquilo deu um grito horrível, caiu no chão, se debateu, pulou a cerca e correu para o mato. E agora tô aqui. Fiquei sem entender nada, pois eu vi aquele homem como um demônio. Bem, passou um tempo e ouvimos os cachorros chorando e o cavalo do senhor Augusto saindo correndo em disparada. E logo começou barulhos de brigas de cachorros, pancadas enormes. Então olhamos pelas frestas da porta e vimos aquele demônio brigando com os meus cachorros. E então já havia 2 mortos aos pedaços. O terceiro e o último, aquela coisa pegou pela cabeça e meteu as garras nele. E então o arremessou contra a parede da casa. Eu peguei a minha arma e o senhor Augusto se armou e esperamos aquela coisa vir. Bem, e lá veio aquilo em fúria. Muito rápido, se jogou com tudo na porta da frente. E se não fosse as escoras que eu coloquei, a porta teria vindo abaixo. Ficamos esperando uma chance de atirar, mas aquela coisa ficava às espreitas e não dava brecha. Até que o senhor Augusto foi para a cozinha, tirou a escora da porta, deu volta e deu um tiro a queima-roupa naquele lobisomem maldito. Aquilo deu um tipo de grito e se voltou contra o senhor Augusto. Pulou em cima dele e quando eu peguei o meu facão, eu dei um golpe nas costas dele. Porque se eu atirasse, poderia acertar o senhor Augusto. E o facão ficou preso nas costas do lobisomem. Aquela coisa tentava tirar com aquelas mãos. Então eu aproveitei a situação e descarreguei o meu 38 nele. Aquela coisa balançou e o senhor Augusto levantou e deu outro tiro naquela coisa. A criatura cambaleou, correu na tentativa de pular a cerca e até conseguiu. Porém, caiu uns 5 metros à frente da cerca. Eu corri para dentro de casa, peguei a minha cartucheira, pulei a cerca e quando vi aquele demônio caído no chão, dando seus últimos suspiros, eu mirei e atirei bem na cabeça dele. O senhor Augusto chegou e deu outro tiro, mas aquilo não voltou a ser homem. Nós ficamos ali por algumas horas até o dia amanhecer. E quando os primeiros raios de sol apareceram, começou a cair pelos. E aos poucos, aquilo voltou a ser homem. E para nossa surpresa, era o senhor João. E não entendemos como aquilo era possível, já que no meu último encontro com aquele demônio, ele tinha perdido um braço. E dias depois, eu vi ele na rua totalmente normal. Levamos o corpo para o fim da roça, abrimos uma cova, jogamos querosene e ateamos fogo, e depois o enterramos. Bem, eu não sei como tudo isso é possível. Como um homem normal, sem qualquer suspeita, se transforma naquela coisa. E como após perder um braço, aparece dias depois com o mesmo braço e sem nenhum arranhão. Bem, há muitos mistérios na face da Terra, coisa que nunca vamos entender. Até hoje, eu não vi mais nada. O senhor Augusto faleceu há muito tempo, e com ele foi parte do nosso segredo. Mas hoje eu compartilho com todos vocês do Elite Oculta. Obrigado e boa noite.